fazer conceitos básicos aqui e depois um pouquinho mais avançado também. Então é só mais um pouquinho aqui que vou gravar, tá, Roberto? Mas essa gravação aí em princípio, né? Tu vai ter ela lá na formação depois, tá? Porque eu vou ver depois se eu disponibilizo para quem não está na formação, né? Mas como sabe ali, todo mundo que está na formação recebe a gravação. Então, te respondendo sim. Olha só, pessoal, em 5 minutinhos aqui, eu já estou começando aqui o nosso War Room dessa semana, onde eu vou mostrar como construir um agente de IA do zero, tá? No N8N, tá? Então, não perde essa aula aqui, que ela vai ser muito legal, tá? E é possível que ela fique gravada somente para quem está na minha formação. Então, aproveita e vem para cá logo, logo, para a gente poder fazer aqui essa live aqui, esse War Room aqui, direto do campo de batalha, onde eu vou mostrar aqui esse agente aqui que eu vou criar com vocês. Vamos lá, pessoal, vamos ver se tem mais alguém entrando aqui, senão quem entrou, entrou, quem não entrou vai entrando depois. Então, vou começar aqui, hoje vai ser um pouquinho diferente para poder avançar aqui, né, e realmente eu me deter no conteúdo, eu vou deixar só para o final as dúvidas, tá? Quem me conhece já sabe que eu abro as dúvidas durante, né? Mas dessa vez vai ser somente as dúvidas depois, tá? No final. Por quê? Porque eu quero me concentrar aqui em dar essa aula aqui para ti, que eu preparei bem, muito bem aqui. Passei amanhã preparando essa aula, então eu quero fazer essa aula aqui funcionar bem legal. Vai ter um momento ali que eu vou ter que consertar algumas coisas no agente para vocês verem como é que é no dia a dia, né? Por isso que a ideia é fazer aqui ao vivo, tá? Então, vou iniciar aqui já, onde a gente vai, deixa eu só parar aqui um pouquinho de compartilhar aqui, onde eu vou ter uma introduçãozinha aqui para quem não conhece, tá? Então, bora lá, tá? Deixa eu só fechar aqui, bora. Então, nos próximos minutos, vai demorar aí em torno de 60 minutos, eu vou mostrar exatamente como você pode criar um agente do zero, tá? Um agente de IA do zero, mesmo sem experiência técnica no N8N, tá? Então, fique até o final e descubra aí uma simples, mas poderosa forma de criar agentes, tá? Como eu utilizo no meu dia a dia. Então, vou reaproveitar aqui quase que o mesmo framework que eu utilizo no meu dia a dia, tá? No final, eu vou liberar aí o acesso para quem quer faturar com vendas de agente. Vou mostrar como vai ser esse acesso, como é que você pode faturar com a venda desse agente, tá? Então, hoje eu ensino os meus alunos todo o processo de criação de um agente, tá? Antes disso, eu tinha uma agência que foi pioneira aí na era digital, né? Que era a Caixa de Ideias, especializada em sites, desenvolvimento de softwares e MVPs para startups, aí depois inbound marketing, e agora, nos últimos anos, aí eu ensino meus alunos todo o processo de criação de agentes de IA direto do campo de batalha, exatamente como eu entrego os meus, né, que eu vendo a partir de R$ 5.000 aí, e já entreguei projetos aí de mais de R$ 30.000. E você também pode fazer o mesmo, aprendendo essas técnicas que eu faço aqui semanalmente, né, comigo, ou entrando para minha formação, tá? Então, bora lá. Imagine que você está perdendo clientes, né? Então, você pode estar atendendo clientes 24/7 com os agentes, né? Então, imagine poder atender clientes criando agentes já personalizados, tudo isso sem precisar saber programar. Você vai ter clareza para criar esse agente. Então, bora criar esse agente aí. Vou compartilhar minha tela novamente. Então, bora lá. Tá?
Antes de mais nada, né, o que é um agente? Né? Um agente ele é um sistema de software que utiliza técnicas de inteligência artificial para executar tarefas ou tomar decisões de forma autônoma, né, a partir de dados e regras previamente estabelecidas. Vou mostrar aqui uma arquitetura de um agente, depois a gente entra para o N8N para você ver o agente lá, tá? Mas como é que é a estrutura de um agente? Isso aqui é importante você conhecer, porque na hora que você começa a desenvolver, você não olha mais para isso, já fica instantâneo, né? Mas tem muita gente que não conhece ainda como é que é a arquitetura desse agente, tá? Então, o agente ele tem ali um prompt básico, com as informações gerais do que ele deve fazer, tá? Ele tem memória de curto e de longo prazo, e ele tem um modelo para poder raciocinar, né? Para poder ter inteligência artificial conectada nele, né? Pode ser o OpenAI, pode ser a Cloud, pode ser o Gemini, pode ser DeepSeek, pode ser qualquer LLM, tá? Ele tem também aqui o poder de fazer a consulta em base de conhecimento. Você pode utilizar um RAG, que é uma técnica mais avançada, que eu não vou ensinar nessa aula, eu vou ensinar a ele acessar uma base de conhecimento mais simples, tá? Que é um treinamento ali com os dados personalizados aqui do meu negócio aqui, que você pode estar colocando do seu negócio, tá? Também vou mostrar como acessar ferramentas, né? Porque um agente precisa ter ferramentas, tá? Ele acessar essas funções aqui para ele executar serviços externos via API, consultar, por exemplo, o Google, enviar e-mails, fazer agendamentos, ou consultar uma base de dados aqui, que é o que eu vou fazer, tá? Interagindo com um banco de dados, que é isso aqui que eu estou mostrando aqui, que vai ter poder, esse agente vai ter poder de interagir com uma base de dados aqui, que é o Supabase. Tá? Então, antes de mais nada, né, por que eu utilizo o N8N? Tá? O N8N, tá, ele é um software que tu consegue colocar na tua nuvem. Vou explicar um pouquinho aqui disso, né? Em vez de você pagar ali para o N8N, né, pagar uma mensalidade para ele, ele tem um recurso que ele mesmo provém, né, que é você instalar ele na sua própria nuvem, né? Como se você fosse ali instalar ele como um site, né? Falando assim mais fácil de entender, é como se você instalasse ali o WordPress na sua hospedagem, em vez de usar o WordPress na hospedagem do WordPress. Quando começou o WordPress era assim, tá? Então o N8N ele é de código aberto, tá? Então com ele, né, você pode estar colocando ele aí numa VPS, tá? Que é na tua nuvem. E também tem uma comunidade gigante, né, trabalhando ali em volta do N8N, que faz com que eles tenham muita credibilidade. Empresas muito grandes aí estão utilizando por trás o N8N, tá? E ele também permite, que eu acho muito legal, é criar a sua própria regra de negócio, né? O seu próprio software conectado a um agente. Então, você tem o poder de ter um agente de inteligência artificial conectada às automações, que isso te dá ali possibilidades enormes. Então, aí é um pouquinho do porquê do N8N, tá? Eu sempre começo um agente aqui, eu ensino meus alunos a criarem um agente, sempre pensando ali antes de ir para o software em si, né? Sempre fazendo aqui um Kanban, uma captação de requisitos. Claro que essa captação aqui, uma captação para essa aula, ela pode ser muito maior, ou ela pode começar pequena ali, numa primeira versão, tá? Então, pensando aqui numa versão zero, é essa versão que a gente vai trabalhar hoje. Só tirar o chatzinho aqui. Deixa eu só colocar aqui mais uma pessoa que está querendo participar. Beleza. Então, voltando aqui para o agente, né? O que tem nessa captação desse agente de hoje, tá? Então, para ele entender, para ele atender os interessados em comprar a minha formação. Então, estou pegando aqui um agente, estou melhorando, na verdade, o agente que eu já tenho, tá? E vou mostrar ao vivo aqui como é que seria essa melhoria, tá? Então, esse é um agente que vai fazer o atendimento e vai saber tudo que tem na minha formação para poder ali conversar com as pessoas que querem tirar mais dúvidas, tá? Então ele serve para tirar, o objetivo dele é tirar dúvidas e coletar também dados, que hoje ele não faz isso, né? Então ele vai coletar ali poucos dados aqui, mas até porque as pessoas não gostam de dar muitos dados agora no início, isso é uma barreira, então só vou coletar o nome, né? O telefone já coleta automaticamente, eu vou coletar e enviar esses dados aí
para um banco de dados para futuramente fazer algum contato, enfim. E também para mostrar para vocês o acionamento de tudo, né? O requisito de prompt, também vou mostrar aqui, nós vamos começar por prompt, tá? Por base de conhecimento, como montar uma base de conhecimento, como acessar uma tool, na verdade, ele vai estar acessando duas tools via ali banco de dados, tá? O desafio ali é humanizar sempre, né, um agente, ter uma base, uma boa base de conhecimento, tá? Vou mostrar como é que eu fiz isso. Tem um prompt enxuto, que eu comecei ele com um prompt grande, tá? Coloquei ele para rodar, hoje ele está em produção com um prompt grande, depois eu já entendi que vale a pena enxugar ele, tá? Como eu quis colocar ele, coloquei ele muito rápido, né? Foi questão de 2 horas que eu coloquei no ar, eu deixei esse prompt grande e agora é que eu estou fazendo essa melhoria, tá? Então, também, treinar aí o agente em pouco tempo, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui eu já vou dar um spoilerzinho aqui de como é que vai ser o nosso agente, tá? O nosso agente, ele vai ter um chat input, que vai ser a entrada, tá? A entrada da conversa para a gente poder testar dentro do próprio N2N, tá? Ele vai ter um banco de dados aqui para poder guardar o telefone, né? O telefone dessas pessoas, né? Que vai ser o ID, vai ser o registro lá da memória dele também. Ele vai ter uma normalização de dados, ele vai ter o agente aqui com prompt, né, e com uma LLM, uma memória e duas tools, tá? Duas tools, né, que está uma só. Eu vou copiar aqui até para mostrar aqui para vocês, para deixar exemplificado aqui que vai ter duas tools, tá? Uma tool com conhecimento e outra tool ali que eu chamo de prospect, que é para colocar as informações do prospect, tá? Essa parte ela estava dando problema, mas eu já sei qual é o problema, eu vou resolver ao vivo aqui com vocês. E depois ele te dá uma resposta, tá? Essa resposta a gente vai testar dentro do próprio N2N, mas ele pode estar plugado ali dentro de um WhatsApp, tá? Então é a mesma lógica aqui, só tem que colocar ali os nós, né, do WhatsApp. Bom, partindo agora para essa parte aqui, essa parte que eu faço antes de ir diretamente ali para dentro do N2N, que eu também mostro isso, que sempre é bom se organizar, tá? Então, eu tenho uma parte aqui de requisitos de desenvolvimento, tá? Onde eu parto sempre do mesmo template, digamos assim, porque daí você vai só mudar aqui essas partes aqui, ó. Então, aqui eu dou o nome, dou um papel, eu dou como é que é a comunicação, dou o contexto, tá? Isso aqui tudo vai servir, você já vai ver dentro do prompt, tá? O objetivo, qual é o público que está atendendo, tá? Quais são as ferramentas que a gente vai utilizar, que o agente vai ter, quais são as restrições, e um reforço final aqui sempre é importante para o agente fazer realmente o que você quer, tá? Então, digamos, isso aqui é a estrutura básica de um prompt, tá? E assim, eu já testei bastante prompts, tá? Já passei ali o primeiro ano do ChatGPT testando prompt lá e vejo várias pessoas falando de prompt e hoje eu cheguei num prompt ideal, tá? Que ele funciona já da primeira vez, depois é só ir fazendo ajustes, tá? Então eu recomendo muito essa estrutura de prompt, tá? Aqui eu tenho o prompt já completo, tá? Porque eu tenho sempre ele fora do meu agente, para poder estar sempre tendo ali validação e também um versionamento, né? Esse V001 quer dizer que é a versão 1 dele. Depois que eu fizer alguma alteração, uma alteração muito brusca, eu posso pegar e mudar isso aqui para 002. E se eu tiver que voltar aqui, eu vou poder restaurar alguma coisa. Deixa eu só ver, tem gente querendo entrar aqui, deixa eu só permitir as pessoas aqui. Eu vou botar permitir todos aqui, que a gente não vai ter mais problema. Agora já permitir todos aqui, rolou, beleza. Então, voltando aqui, né, pessoal, mostrando aqui o prompt, tá? Essa primeira parte aqui, depois ela está sendo gravada, né, para quem não conseguiu entrar antes, tá? Mas aqui na parte, estou mostrando a estrutura do prompt, né, vou voltar rapidinho. Eu tenho aqui a parte de requisitos, onde eu pego os requisitos do prompt aqui e deixo aqui uma ideia, né, para mim não sair pensando muita coisa, né? Às vezes o cara se apavora de como é que vai fazer o prompt. Aqui fica mais fácil, né, mais enxuto. E depois eu venho para um prompt aqui maior, né, um prompt já pegando
boa parte que tem lá, mas ele mais estruturado, né? Então, aqui, essa primeira parte aqui, eu estou dando o nome, eu estou dizendo para ela o que fazer ao iniciar a conversa, estou falando já que, aqui eu já estou dando uma função para ela, né, que é para ela perguntar o nome da pessoa e usar a tool de conhecimento para atualizar o nome do usuário. Assim que ele me dá o nome, tá? Eu já estou pedindo aqui para ele atualizar, tá? Perguntar o que ela gostaria de saber, né? O que o usuário gostaria de saber, e para responder, use as instruções que estão em sobre, né? Essas instruções que eu coloquei aqui, ó, aqui são tags, tá? Que hoje em dia as LLMs já estão muito inteligentes para poder entender, mas, assim, quem entende um pouquinho de programação sabe que isso aqui ajuda um pouco mais, né? Então, eu deixo simples para todo mundo entender e também eu vejo que funciona melhor do que quem faz ali um prompt muito programável, enfim, eu deixo mais assim mais legível, tá? Então aqui é o sobre que vai estar aqui embaixo, tá? Já vou para lá para o sobre, tá? Aqui é o público, aquele mesmo que estava nos requisitos, eu coloco aqui o público, tá? E aqui estou dando mais umas instruções, o objetivo dela, né? Seu papel é responder todas as dúvidas que o potencial comprador possa ter sobre a formação e tal. Tá? Depois aqui eu digo que isso aqui é muito importante, eu digo quais são as tools que ela vai utilizar. De novo aqui estão as restrições, tá? E pode ver que eu vou encadeando aqui algumas coisas, né? Olha só, responder apenas sobre o contexto da formação que está em sobre a formação, tá? E aí o sobre a formação aqui eu deixei bem enxuto aqui, eu consegui enxugar, se eu conseguir mostrar para vocês o prompt antigo, vocês vão ver que ele tinha mais de 1000 linhas aqui. A gente está com 58 linhas e eu já explico o porquê que eu consegui enxugar, tá? Até fiz isso meio que kamikaze hoje, porque eu fiz antes aqui de fazer essa aula com vocês, porque se desse algum problema, eu ia mostrar aqui, eu vou mostrar ao vivo com vocês, até para vocês entenderem que o dia a dia de criação de agente vai ter um probleminha ou outro, né? Desenvolver software, desenvolver alguma solução, sempre tem ajustes para serem feitos, tá? Então, aqui eu estou sempre encadeando aqui que ela tem que buscar as coisas aqui no sobre a formação, que está aqui, ó, está aqui embaixo, né? Então, aqui no sobre informação, eu estou dizendo para ela chamar a tool de conhecimento para buscar informações sobre a formação, conforme o exemplo abaixo, tá? Então, se perguntar, estou dizendo aqui na coluna sobre, né, já vou mostrar isso aqui para vocês no banco de dados, tem a informação sobre os módulos da formação, tá? Na coluna investimento, tem as informações sobre o valor do investimento na formação, o link de compra, qual a plataforma que o usuário vai fazer a compra e assistir o curso. Tá? E na coluna dúvidas tem as principais dúvidas que geralmente o usuário tem. E na coluna oferta tem o empilhamento da oferta. Né? Então, isso aqui ela está bem formatadinha aqui para vender um infoproduto. Tá? Então, você pode pegar essa mesma lógica aqui para fazer qualquer coisa. Tá? Vocês vão ver aqui que fica, ela está bem como se fossem módulos aqui. Tá? Depois aquele reforço final de sempre ali para ela fazer algumas coisas ali para reforçar caso ela tenha se perdido lá em cima, sempre é bom dar esse reforço final aqui. E aqui está o prompt bem enxuto, tá? Eu vou direto para o N2N agora e para o Supabase, tá? Para explicar algumas coisas para vocês aqui. Tem outras coisas que eu vou ter que construir ao vivo com vocês aqui. Eu vou mostrar o resultado final que a gente tem aqui, tá? Ele está faltando só uma partezinha aqui, que é a partezinha de banco de dados, tá? Eu achei que não precisaria ter colocado ela aqui, mas eu vou precisar para poder acionar essa tool aqui, porque a gente precisa saber se esse cara tem ID ou não no banco, tá? Mas para quem não conhece ainda como fazer um agente no N8N, eu vou salvar aqui, tá? E vou deixar ele para baixo aqui só como uma colinha para gente, tá? Mas eu vou mostrar como é que eu cheguei a esses nós aqui de uma forma fácil, né? E também um por um aqui, tá? E para explicar a lógica, acho que fica mais fácil. E depois, na hora de fazer o teste, a gente já testa aqui, acopla aqui algumas coisas aqui, mais parte desse aqui. Então, quando você vai construir um agente, vamos colocar aqui para baixo, ó. Vamos supor aqui que você entrou no N8N, vai vir uma tela aqui em branco, tá? Você vai ver aqui um maisinho, vai colocar agente, inclusive ele já está vindo aqui primeiro, olha só, até porque é aqui por ordem alfabética, né? Mas ele já vem aqui, senão você pode procurar aqui
agente, tá? Então, ali a gente teve ali o agente AI ali, ele já entrou ali embaixo, tá? Então, aqui está ele, ó, AI agente. Quando eu conecto ele aqui, ó, pode ver que automaticamente já abriu essa janela aqui, mas por trás aqui, ó, ele criou aqui, ó, o agente soltinho, tá? Ele, geralmente, ele já vem com esse chat input aqui, ó, que eu vou duplicar ele, tá? Deixa eu duplicar o chat input. Tá? Ele não vai deixar eu duplicar porque ele só pode ter um chat input, tá? Mas ele já vem com esse chat input aqui, por quê? Porque ele já entende que você quer testar aqui o agente, tá? Então ele vem aqui o chat input para teste, tá? Então aqui eu tenho o agente, aqui eu tenho o modelo, aqui eu tenho a memória e aqui eu tenho as tools, tá? Eu já entro aqui dentro do agente para explicar um pouquinho mais, mas vamos lá primeiro pela memória, tá? Então aqui é obrigatório ter sempre uma memória, um chat model no agente, tá? A memória não é obrigatória, tá? Desculpa. Mas o chat model é obrigatório ter. Aqui tem os que ele já tem aqui default, tá? Esses tempos, quando de Psique não tinha, existe o OpenRouter aqui, que você daí pode conectar qualquer LLM que tenha lá no OpenRouter, que tem muito mais do que aqui, tá? Mas assim, com a gente, acesso a tools, eu não consegui nada melhor do que o próprio da OpenAI. Então, o da OpenAI, ele é muito bom para acessar as tools, eu recomendo utilizar ele. Aqui eu utilizo o Mini, tá? Eu já tenho a minha credencial aqui, eu tenho alguns vídeos no YouTube que falam sobre credenciais, então essa aula aqui não é o passo a passo para essa questão de credenciais, tá? Mas é simples, aí você vai na OpenAI, coloca a chave, deixa eu só colocar aqui a parte de edição, né? Você vai colocar aqui a API Key, né? E aqui nem precisa colocar mais nada, vai dar ali um salvar, já vai ficar verdinho e pronto, já está conectada, tá? É muito simples. Então, eu tenho ela aqui, ela vai aparecer aqui um bugzinho do N8N, saiu, já está ok, tá? Então, eu já tenho aqui a inteligência aqui do agente. Bom, depois da inteligência do agente, tá? Você tem aqui a memória. A memória, tá? Existe essa memória aqui, ó, Window Buffer Memory, tá? Que é uma memória para teste, tá? É uma memória interna aqui do próprio N8N que eu não recomendo utilizar em produção e eu nunca uso, na verdade, tá? Eu já vou direto aqui para a memória aqui do Postgre, tá? Que ela está conectada ao Supabase, que é o banco de dados que eu utilizo, já vou mostrar para vocês, mas ela é bem interessante porque, tá? Fica todo o registro das conversas lá dentro do Supabase, tá? Então, está conectada ao Supabase, é o Postgre, né? Que tem por trás do Supabase, já falo para vocês, tá? E ele cria tudo para mim, tá? Ele cria já a tabela lá para mim com tudo que precisa na tabela. E aqui eu posso mudar o nome, tá? Então, aqui eu posso colocar agente XPTO, que ela vai criar essa tabela aqui. Eu não vou criar agora, porque eu já tenho criado ali para essa aula, tá? Mas se eu começasse a conversar aqui, ele já automaticamente ia criar aqui essa tabela aqui dentro do Supabase. Bom, eu tenho aqui as duas principais coisas para o agente sair funcionando, tá? Depois eu vou explicar aqui o que mais precisa, tá? Que é mais para entender o que tem um agente, tá? A parte das tools eu vou explicar aqui já no projeto, porque daí fica mais fácil. Vou entrar aqui dentro do agente para te mostrar o que tem dentro do agente, tá? O agente aqui tem vários tipos de agente, mas o que mais se utiliza é esse agente de tools, porque ele é o melhor agente para acessar tools, tá? Depois, o que eu vou setar aqui no agente? Geralmente eu seto essa parte aqui porque eu quero controlar de onde vem a mensagem, a entrada do usuário. Eu não deixo que ele controle, então eu controlo isso aqui. Vou mostrar mais adiante como, tá? Eu só vou deixar aqui como é que estava antes aqui, que ele já vem default. Vou colocar aqui, ó, o prompt. É aqui que eu coloco aquele prompt que eu construí, eu vou colocar aqui dentro, tá? Então aqui vai o teu prompt. É aqui que se coloca o prompt, tá? Tem outros recursos aqui, mas não é para a gente entrar aqui, são projetos mais avançados, mas esse projeto aqui não precisa, a gente não precisa entrar nesses outros recursos que tem aqui, tá? Mas, e também depende da necessidade do teu projeto. Então, isso aqui é o agente, tá? Eu vou voltar lá para baixo para esse agente. Antes disso, eu já vou para a primeira parte aqui, que é a gente colocar, deixa eu só puxar aqui, puxamos aqui que eu tinha deletado, tá? Eu vou explicar como é que está esse agente agora, como é que eu pensei esse agente, tá?
e depois eu vou conectar mais algumas coisas além disso, eu vou só mostrar aqui ele funcionando já para vocês. Sempre que eu começo um projeto no N8N, seja um agente, seja uma automação, o que que eu faço? O que que eu faço primeiro? A primeira coisa que eu faço é normalizar os dados que vêm aqui da entrada. Essa entrada aqui, geralmente, é um webhook, é um gatilho de webhook, mas pode ser outros gatilhos, tá? Dependendo do que você está trabalhando. Mas, geralmente, quando vai trabalhar, por exemplo, com o agente dentro do WhatsApp, vai vir aqui um webhook. Tá? Então, eu normalizo esses dados aqui, tanto para mudar a nomenclatura, quanto para limpar os dados, porque às vezes aqui tem 300 coisas, 300 parâmetros, e eu quero só 3. Né? Para que eu vou deixar dados, né, que eu não vou utilizar? Então, eu não deixo o lixo passando para o restante, eu deixo só o que eu vou utilizar. Então, aqui nesse agente, tá, o que eu vou utilizar? Tá? Aqui eu coloquei uma simulação do WhatsApp, tem um número que eu estou colocando, até vou começar com 1, 2, 3 aqui, mas poderia não. Ele deve ter aqui uma expressão, tá? Onde nessa expressão aqui você vai colocar, por exemplo, né, aqui o WhatsApp que vem lá do JSON, que vem do webhook, tá? Mas aqui para fim de testes eu vou colocar aqui somente um número aqui, só para a gente simbolizar isso, eu vou deixar fixo, tá? Aqui também eu vou pegar a mensagem que vem do chat input, para mim mudar, em vez de ser chat input aqui, só para mostrar para vocês que eu consigo transformar o nome que vem do input aqui, dentro aqui desse setting aqui. Bom, como é que eu pego esse set aqui? Aqui em maisinho também, ó, você tem aqui o set, edit field set, tá? Que é o mesmo que tem ali, ó. Então, eu também posso utilizar ele depois, vamos supor que o agente está me passando alguns dados, eu posso usar ele a cada momento que for necessário. Aqui não vai ser mais necessário, tá? Então, eu vou deletar aqui, é só para mostrar de onde é que veio ele, tá? Então, aqui está o início dele, né? Que eu peguei aqui o WhatsApp, mensagem, e aqui, ó, eu dei aqui uma referência para as tools, tá? Eu já testei sem e ele não acessa direito as tools, então eu sempre gosto de referenciar as tools aqui que eu vou utilizar, que eu referenciei no prompt, eu gosto de colocar aqui na edição, aqui desse início aqui, nessa normalização, tá? Aqui a LLM igual que eu mostrei lá em cima, tá? Depois eu tenho a memória, igual também, só que a memória aqui, o que, que eu já estou fazendo? Eu estou pegando aquele número lá, aquele 1, 2, 3, que está aqui no set, ó, que está aqui no início, é a minha memória, tá? Então, toda vez que entrar um número novo falando com o meu agente, ele vai saber que é aquele cara ali, né? Por essa memória, tá? Por esse número aqui, por esse ID. Então, eu não utilizo nenhum outro ID a não ser o próprio ID do WhatsApp, que é único da pessoa, tá? Então, é aqui que eu faço a questão da memória. E eu tenho aqui a tabela, ó. Eu criei aqui a tabela Agente Maia War Room, que é o nome dessa aula. Tá? Então, aqui já vai gravá-la no meu banco de dados, porque aqui também eu tenho uma conexão lá com o Supabase, eu tenho qual é o meu host, enfim, isso aqui você encontra lá dentro do Supabase, tenho aqui o meu banco de dados para poder acessar o Supabase e poder estar gravando isso lá. Tá? Como eu falei, né, ele já cria diretamente lá. Vamos voltar aqui, ó. Aqui que está o prompt, tá? Eu vou deletar esse prompt que está aqui, tá? Deixar ele vazio aqui, e vou pegar lá, porque eu atualizei vírgula lá, no que que eu estava mostrando para vocês, ó, vou copiar ele aqui, copiando ele aqui, ó, vou jogar ele aqui no System Message, tá aqui meu prompt atualizado, tá? Bom, eu vou falar agora das tools, tá? Que eu falei lá para vocês no prompt, que eu estou acionando tools e tudo mais. Eu tenho duas tools aqui, que elas parecem ser iguais, mas são diferentes, tá? Uma, ela vai fazer o update, né? Ela vai ser acessada, essa aqui, Prospect, ela vai ser acessada quando eu fizer ali, quando eu pegar o nome, quando ele coletar o nome da pessoa e o e-mail, tá? Então ele vai atualizar lá na tabela Prospect, tá? E aqui, ó, para consultar, tá? Todo o conhecimento que ela tem, né? Todo o conhecimento que eu coloquei lá dentro do meu banco de dados vão estar aqui, tá? Nessa tabela aqui de conhecimento. Então são duas tabelas, eu poderia ter várias tools aqui, tabelas, enfim, várias coisas ele fazendo ao mesmo tempo aqui. Às vezes ele acessa até duas coisas ao mesmo tempo, quando necessário, tá? Eu vou falar um pouquinho agora do Supabase, para quem está perdido, para quem não conhece, tá?
O Supabase é um client, né, de banco de dados, tá? Por trás ele roda o Postgre, tá? Então ele foi feito aqui para quem não é programador, tá? Por isso que eu falo aqui que é como fazer um agente de A do zero sem saber programação, tá? Depois é muito fácil aqui aprender a utilizar o Supabase, tá? Então eu tenho duas tabelas aqui. Essa tabela aqui que está zerada é onde ele vai guardar lá a sessão, né, o meu WhatsApp do cliente e as mensagens que foram trocadas de todos os clientes e todo mundo que entrar em contato fica aqui nessa linha aqui, nessa coluna de mensagem, tá? Eu também fiz aqui a base de conhecimento, tá? Aqui foi o que eu tirei do meu prompt que está hoje em produção, tá? Porque todo esse conteúdo aqui estava dentro do prompt, ou seja, cada vez que ele consultava qualquer coisa para ele dar uma resposta, ele executava tudo isso, né? Então aqui tem bastante coisa para mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, eu tenho todos os módulos da formação, tá? Eu tenho aqui toda a parte de investimento, tá? Toda a parte de investimento. Eu tenho aqui todas as perguntas frequentes, já falo para você sobre essa questãozinha que está em JSON, tá? Eu tenho toda a parte aqui de oferta, então eu separei ele aqui até para testar com vocês aqui em 4 colunas e também coloquei lá no prompt qual coluna que ele tem que acessar conforme ali a conversa, tá? E a gente vai testar isso aí ao vivo. Depois eu tenho aqui essa aqui de pistar, que aqui é para ele gravar o nome, o WhatsApp, o e-mail, e aqui eu coloquei uma a mais aqui que é departamento. Por que é departamento, tá? Porque eu já estou pensando no futuro que esse agente aqui, ele pode se transformar tanto num pré-vendas, que é um SDR, hoje ele faz o papel de closer, que é mais para fechamento, né? Mas ele pode ter 3 papéis, e aqui no meu caso, e para os meus alunos aqui, eu estou entregando um agente que ele faz os 3 papéis, um que é a recepcionista, que entende o que o usuário quer, né? E daí, conforme o departamento, ele aciona um agente ou outro, tá? Então, é por essa flagzinha aqui que a gente tem nessa coluna aqui, que vai estar ali o momento de qual agente está em atendimento. Bom, eu vou só começar aqui o teste, tá? Antes de começar o teste, eu vou falar aqui dessa questão aqui, ó, para quem não conhece ainda, tá? E falar do JSON. Por que do JSON, tá? Porque tudo que trafega lá dentro do agente, né, como é que ele entende as coisas, é em JSON. Então, eu poderia colocar um texto aqui, você pode colocar um texto normal aqui, mas aqui fica mais estruturado. Então, aqui ele sabe que aqui começa módulos, né? Aqui começa bônus, aqui começa abordagem de objeções, então está estruturado aqui para acessar, porque se eu pedir objeções, ele já vai ler direto essa parte aqui. E, bom, eu não sei fazer isso. No chat GPT, vou mostrar aqui para vocês como é que eu montei essa aula, tá? Olha só, eu pedi para o ChatGPT, inclusive, para atualizar. Eu estava conversando, até o Thiago está aqui na live ontem, né? Que os programadores hoje estão utilizando a inteligência artificial, às vezes, para arrumar uma vírgula ali que você não enxerga, né? Então, eu pedi aqui para ele me arrumar somente aqui a parte de módulos, eu pedi para ele tirar essa parte aqui e fui. Deixa eu pegar aqui o primeiro que eu construí, ó. Eu joguei todo, olha, aqui não estava estruturado, isso aqui está dentro do prompt, ó. Ele todo desestruturado, tá? E aqui eu pedi para ele fazer a formatação, tá? Aqui em cima eu estou pedindo, ó, estrutura esse conteúdo em um JSON. E ele foi lá e estruturou daquela forma ali que vocês viram, ó. Ele aqui está o final porque eu modifiquei ele. Então, aqui ele tem a modificação toda, ó. Ele já tem aqui, ele construiu isso aqui para mim, tá? Então, imagina que tem um texto ali e ele vai lá e vai já formatar para vocês, tá? Então, voltando lá para o nosso agente, eu vou abrir aqui o chat, tá? Imagina que aqui seria o WhatsApp do cliente, tá? Está tudo aqui, vai dar certo. Eu sei o que vai dar problema, que é essa parte aqui de prospect, eu já sei o que é, mas vamos lá. Então, construído o agente, foi bem simples ali, o agente, tá? Agora está na hora de a gente testar ele e entender o que acontece. Dei um oi aqui, tá? Então, ele acessou, aqui é legal, do que eu gosto do N2N, que você pode ver o que está acontecendo, né? Então, ele acessou a LLM, tá? Ele sempre vai acessar a LLM, ele acessou a memória, né? E aqui deu a resposta, né? E aqui você também tem uma árvore aqui do que acontece, ó, memória, LLM, né? Aqui o input, tá? E daí ele vem com todo o prompt. Imagina se eu tivesse tudo aquilo que eu mostrei em JSON aqui no banco
de dados, todas as minhas informações aqui no prompt. Eu teria muito mais consumo de tokens. E aqui, colocando dessa forma, eu só vou ter esse consumo quando for necessário, tá? Não vai ser toda hora. Então, aqui de novo a memória. Lá no Supabase, o que aconteceu? Lá na nossa tabelinha Agente Maia, tá? Que é aquela que eu falei que ele cria automático, quando você já tem essa conexão ali com o banco de dados, ele já pegou aqui o Session ID, tá? E já começou a gravar aqui a mensagem, tá? Então, aqui, ó, ele já gravou em JSON, por isso que eu falei que é melhor trafegar JSON aqui dentro, porque é a linguagem dele, né? Então, aqui é o tipo, é humano, deu o oi, né? Aqui são coisas adicionais para você poder injetar informações aqui que não é o caso agora. E aqui a resposta dele, ó. Está toda a resposta do agente, tá? Então, a gente tem aqui ela toda aqui feita e ao longo da conversa que vai acontecer isso aqui, vai ficar tudo gravado, tá? Em que está me perguntando o quê? Como é que eu me chamo, tá? Olha só o que vai acontecer aqui. Depois a gente vai consertar, no final a gente conserta o que for dando de erro aqui. Então, aqui era para ela acionar o prospect, acionou, tá? Então, aqui ela já acionou, porque já está lá no início do prompt, que é para ela pedir o nome e atualizar esse nome com a tool prospect, tá? Só que o que acontece aqui? Eu consigo ver que ela atualizou, que ela atualizou não, que teve um input, né? Mas depois, se eu for ver aqui no banco de dados, não atualizou, já explico o porquê. Vamos lá no banco de dados, prospect aqui, ó, zerado, não tem nada, já explico o porquê, tá? É porque a gente não tem, ele não tem um ID, né? Eu não tenho o ID de quem ela está conversando aqui dentro, tá? Então, aqui no WhatsApp, ela está buscando, agora eu vou entrar na tool para explicar a tool para vocês e explicar essas duas tools aqui, como é que eles chamam essas tools aqui. Vamos lá. Então, aqui nessa tool aqui, tá? Eu estou dizendo aqui para ele adicionar, para atualizar os dados coletados na conversa. Estou acessando aqui minhas credenciais. Eu estou dizendo aqui para ela pegar aqui uma linha, tá? Fazer um update nessa linha da tabela Prospect War Room, tá? E depois aqui, ó, tem uma condicional que é para ele, se o WhatsApp for igual a 123, ele pode atualizar. E eu não estou dizendo em momento algum ele isso, tá? Então, o que acontece? Em momento algum, ele está conseguindo atualizar. Foi isso que eu percebi depois, tá? Que eu tinha me esquecido disso aí. Então, a gente já arruma isso aí ao vivo, tá? Mas antes aqui, ó, como é que eu passo como é que eu passo o que ele está coletando na conversa para dentro do banco de dados? Ele tem uma funcionalidade chamada essa aqui, ó, que é uma expressão aqui, né? Aqui tem uma expression aqui, que é from AI, né? O nome, né? O nome que eu coloquei lá no prompt, certo? Que eu disse lá que é um campo, tá? E é o mesmo campo que está lá dentro do Supabase, nome, tá? E aqui eu digo assim, dou uma descrição, nome do usuário, e digo uma string aqui, que é um formato de texto, tá? Poderia dizer que é um número, porque daí sempre vai validar se é ou não. Aqui eu deixei aberto aqui para string, eu podia não dizer nada também, mas o que é obrigatório é só essa parte aqui que você tem que descrever, e passando aqui, ó, por cima, você vai ter aqui como é que se monta essa expressão aqui, ou se não, pede para o chat GPT que ele vai te ajudar. Então, eu estou pegando o nome e e-mail lá dessas tabelas aqui, tá? Depois a gente arruma ela. E aqui, ó, na base de conhecimento, eu não preciso passar nada de parâmetro ali embaixo, né? Eu só digo porque é uma coisa diferente. Eu quero que a operação aqui é de get, né? Então, é para ela buscar informações sobre a formação. Então, aqui, ó, eu só estou dando aqui para ela me retornar tudo, tá? Então, eu não preciso fazer mais nenhuma configuração aqui. Eu só gosto de colocar aqui a descrição e não deixar a descrição aqui que vem dele aqui automática. Ou seja, não deixar que ele decida isso. Voltando aqui para a gente testar aqui, depois a gente zera isso aqui, mostra também como zerar testes, né? Ele está me perguntando aqui em que posso ajudar, quais são as suas dúvidas sobre a formação. Eu vou perguntar sobre, quero botar aqui, quero saber sobre módulos. Olha lá, ele já acessou o meu conhecimento. Como eu falei para vocês, aquela base de prompt ali, tem muita gente que às vezes não consegue fazer um agente porque fica inventando moda. Aquilo ali já foi campo de batalha que eu testei, que eu tenho agentes em produção, é o que melhor funciona, eu vou sempre replicando. Às vezes, quando o N8N atualiza alguma coisa, eu tento
utilizar, atualiza um pouquinho a minha abordagem, mas é muito pouca, tá? Então aqui, ó, ele me deu tudo que tinha lá. Daí como é que eu sei que isso aqui é informação que realmente existe? Eu vim aqui na base de conhecimento e eu tenho a minha resposta aqui, aquela minha resposta estruturada, tá? Então, aqui está toda ela, ó, a descrição, está tudo aqui, ó, e foi daqui que ele tirou, tá? Então, eu posso até fazer uma pergunta aqui, ó, eu vou perguntar assim só sobre o primeiro agente. Então, ele vai voltar lá para o que já tem ali, para a base de conhecimento, tá? Aqui já acessou a memória que já tinha, ó. Aqui ele vai falar tudo que tem sobre o primeiro agente, tá? Então, ficou bem enxuto isso aqui, tá? E agora vamos fazer mais um teste aqui, vamos falar sobre, perguntar aqui, sobre o... Em, vamos ver alguma dúvida aqui antes de falar sobre investimento. Deixa eu pegar aqui para dentro do próprio banco para eu saber que dúvida tem lá, base de conhecimento. Aqui as dúvidas que eu coloquei, ó. Pergunta, eu não tenho experiência técnica, nem vou pegar toda, vou pegar só essa parte aqui. Então, ele tem que acessar a base de conhecimento de novo. Ele não acessou, tá? Isso aqui são coisas que tem que acessar, pegar no banco de dados, provavelmente porque ele já tinha aqui esse retorno, mas é sempre bom, quando ele não acessa uma tool e essa informação está na tool, você tem que estar verificando ali se realmente a informação é verídica e, às vezes, ali, mudar o prompt, né? Aqui, provavelmente, no prompt não está a questão de dúvidas muito implícita do que ele tem que fazer. Tá? Deixa eu ver o que ele respondeu aqui, sem problemas, Márcio. Além disso, você terá todo o suporte técnico da metodologia. Tá, ele está inventando um pouquinho aqui, mas essa invenção dele aqui é algo que é boa, porque ele já tem um contexto, enfim. Mas eu poderia deixar isso no prompt, que qualquer dúvida que o usuário tenha, consulte lá as dúvidas. Depois a gente olha aqui se isso está, como é que está, se a gente consegue fazer esse ajuste aqui. Tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é mostrar essa parte aqui da prospecção funcionando, tá? E mostrando para vocês que como a gente reutiliza coisas aqui, eu não vou construir do zero, tá? Eu vou pegar aqui o próprio que ele tem aqui da... Deixa eu pegar aqui uma aula que tem da formação. Acho que essa 7D0 aqui, eu acho que já tem o que eu preciso. Tá? Até para você entender que você pode reutilizar aqui coisas que você vai construindo ao longo do tempo, tá? Exatamente o que eu preciso. Eu preciso essa parte aqui, ó. Eu vou copiar essa parte aqui, já explico ela para vocês. Deixa eu ver se vai pegar mesmo tendo deletado lá. Vou colar ela aqui, ó, tá? Só que aqui, ó, vocês eu preciso de alguma coisa, ó. Preciso mudar um pouquinho aqui. Então, olha só. Vou mudar aqui, vou desconectar. Pode dar algum problema agora, mas é bom porque daí a gente já resolve junto. Já espero, né, que a gente consiga resolver juntos. Mas a gente já vai ver os problemas que podem dar. Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês e já vou arrumando aqui ao vivo cada parte aqui para ver. Antes de dar o problema, eu já vou dando uma olhadinha aqui. Primeira coisa, que como eu copiei isso aqui de um outro projeto, eu quero saber se ele está acessando certinho. Ó. Ele está acessando o que eu quero, que são o meu projeto lá dentro do Supabase, que é aulas. Tá? Aqui eu já não quero mais, porque isso aqui já foi até deletado, porque ele está dando esse alerta aqui, essa tabela foi deletada. Vou dar um refresh aqui, para ele vir a tabela. Deixa eu ver que tabela que tem que buscar o usuário aqui. Buscar usuário, pode ser dessa tabela aqui. Aqui está o ID, vamos ver se o ID está certo. Aqui está o WhatsApp ID, então eu vou trocar. Por isso que é bom sempre usar a mesma nomenclatura. Deixa eu só dar um refresh aqui, parece que ele não pegou o WhatsApp ID que tinha lá, porque lá dentro da tabela está o WhatsApp.
Vamos pegar a tabela certa, que é a Prospect War Room. Exato. E aqui não vai ser aquela tabela WhatsApp, tá? Aqui ele vai consultar, né, se existe, né, o usuário 123, e não existe porque a gente não tinha isso antes. Aqui ele vai fazer uma verificação, tá? Tem um if aqui que é se o usuário existe, né? Se existe algum ID aqui, se não existir esse ID, ele passa para frente. Né? Se for falso, ele vem para baixo, se existir, ele vai para cima. Já vou exemplificar isso aqui, tá? Aqui ele vai criar usuário se esse usuário não existe. Então, aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que atualizar aqui, porque eu reaproveitei, tá? Tabela Prospect. Aqui também tem que trocar, mas antes vamos atualizar. Aqui atualiza também para o WhatsApp. Aqui eu sei para não dar problema, já tiro esse ID aqui. Então, em princípio, aqui já é para ele criar. E aqui eu vou fazer mais uma coisa, tá? Aqui, ó, eu vou pedir para ele, se não existe, né, ele colocar o departamento de closer, tá? Ele já está lá setado para criar automaticamente, tá? Então, eu já vou deixar isso aqui, porque eu já quero deixar pronto para utilizar. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse mesmo agente aqui para atualizar o que eu tenho hoje. Porque eu até posso trazer para a próxima semana, tá? Se vocês quiserem, essa atualização, como colocar ele no WhatsApp e tudo mais. Então, vamos testar só para ver o erro que pode dar. Antes de testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui, ó, zerar, tá? Mas, o que, que acontece quando eu estou em teste? Lá na memória do agente, tá? Existe esse 1, 2, 3. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso mudar aqui, simular, que é um outro WhatsApp entrando em contato, tá? Ou posso entrar lá dentro do Supabase, por isso que é importante você entender como é que funciona o Supabase. É uma tabela de Excel poderosa, tá? Não fica com medo. Quem não conhece, tá? Olha só, aqui o usuário 1, 2, 3, tá? Eu poderia pegar e deletar isso aqui. Como eu estou em teste, eu poderia deletar para ele não guardar isso na memória, que é o que eu vou fazer agora. Ou poderia mudar o número lá, que eu também vou fazer para você ver. Tá? Então, eu botei ali 1, 2, 3, 4, tá? E vamos lá começar com os erros aqui para a gente resolver. Vou dar um oi novamente. Olha lá, o que, que ele fez, tá? Ele já deu o primeiro erro lá, mas aqui foi o que eu queria, tá? Então, o que aconteceu aqui? Ele buscou o usuário lá dentro do Supabase, esse usuário não existe, tá? Então, se ele não existe, ele veio para falso, veio para baixo, e foi lá e criou o usuário, né? Tá aqui o ID1, ele não colocou o nome, ele não colocou o e-mail, porque ele não sabe. E o que ele sabe? Ele sabe o ID, e ele sabe aqui o departamento que eu falei para ele. Então, lá dentro do Supabase, aqui em Prospect War Room, está aqui o nosso cara aqui, né? O nosso usuário está aqui, ó, com o WhatsApp dele e o departamento, tá? Agora vamos ver qual é o primeiro erro que deu, que não é muita coisa, tá? Mas provavelmente é caminho aqui que tem dentro aqui, tá? O que acontece aqui, ó? Esse caminho aqui não tá correto, ele está precisando de mais coisas aqui. Eu vou mostrar como é que a gente resolve isso, tá? Pode puxar diretamente daqui, ou pode colocar essa parte aqui que eu gosto mais, fica maiorzinho aqui, ó. Eu vou puxar aqui do início, ó, o que ele está pedindo aqui? O texto, né? Que é o texto que o usuário está colocando. Então, olha só a diferença, né? Como eu adicionei mais coisas antes aqui do agente, mudou o caminho, né? O caminho todo é esse aqui, ó. Ele tem que pegar o início lá, que é o set, né? Antes ele estava pegando direto lá, só tinha o set e depois o agente, então o caminho era menor. Isso é muito provável que vá acontecer lá nos outros, né? Talvez na memória dele possa dar esse erro, a gente já vai arrumar isso para não dar problema. Ó, aqui na memória está igual, ó. Ele já está pegando, não vai ter problema. Deixa eu ver aqui nessa parte aqui do WhatsApp. Tá, agora vamos fazer funcionar para arrumar o erro se der. Eu acho que agora não dá mais nada. Vou dar um oi aqui. Já funcionou. Beleza, está funcionando. Qual é o meu nome? Então agora é para ele saber lá qual é o meu nome. Atualizar dentro lá da tabela. Prospect. Beleza. Então agora, ó, já se ele atualizou porque está colocando refresh aqui. Está aqui o nome, ó, Márcio, atualizado. O agente atualizou.
Olha só a inteligência dele. Tá? Quem trabalha com software vai entender que em software não é tão fácil assim. Tá? Ele perguntou qual é o meu nome, né? Eu falei que é Márcio, automaticamente ele entendeu, porque está dentro do prompt dele para entender, está dentro do prompt dele falando que é para ele acionar aqui a tabela, a Tool Prospect, que tem a tabela lá dentro para ele atualizar. Então ele pegou aqui, pode ver que o e-mail ele ainda não atualizou. Eu vou forçar aqui, tá? Depois assim, o meu e-mail, sem ele perguntar, né? Porque no prompt ali eu vi que a pergunta do e-mail está mais para o final do prompt aqui, mas eu vamos ver se eu forçando vai. O meu e-mail é Márcio, vou botar aqui, teste, né? Márcio, arroba, gmail.com. Vamos ver se já faz isso. Ele não perguntou, mas olha lá, a inteligência dele. Ele foi lá, tá? Eu posso já ver direitinho aqui o que aconteceu, ó. Colocado, né? Adicionado, vamos conferir coisa por coisa. Então, aqui, ele já está me trazendo aqui o que ele adicionou lá, tá? Essa resposta aqui é lá do Supabase, então se a gente entrar no Supabase já está garantido que ele atualizou lá o meu e-mail. E aqui também eu consigo ver o que ele passou aqui embaixo, ó, os valores que ele pegou na conversa. Ó. Isso aqui, eu tenho aqui um agente que ele faz, pergunta faturamento, pergunta número de leads, ele pergunta mais de 10 perguntas durante a conversa, e o legal, olha só a diferença disso com o formulário. O formulário o cara tem que preencher ali um após o outro. Né? E aqui ele pode começar a conversar uma coisa, outra, e conforme o usuário vai conversando, ele vai adicionando coisas ali dentro do banco de dados conforme você determinou. Tá? Então, olha lá, ele já deve atualizar aqui também o e-mail. Olha só, atualizou lá o e-mail. Tudo atualizadinho ali, então ele está funcionando ali como eu estava prevendo, né? Claro que algumas coisas você tem que estar sempre ajustando, né? Por isso que eu falo do versionamento, né? Se eu olhar aqui aquele problema que deu, tá? Aquele problema que deu ali das dúvidas, eu nem me lembro mais, mas era das dúvidas, se eu não me engano, né? Aqui na coluna dúvidas tem as principais dúvidas que geralmente o usuário tem. Aqui é bom dar exemplos, tá? Exemplo, se o usuário perguntar tal coisa, geralmente um exemplo já funciona. Então, eu vou testando assim, sempre deixando enxuto. Por isso que é importante deixar o prompt enxuto. Deixa eu ver se eu tenho o prompt antigo aqui. Eu acho que não tenho aqui. Não vou. Mas aqui dá para ter uma base, ó. Tudo que está no banco de dados tudo isso aqui estava dentro do prompt e mais alguma coisa. Olha só aqui, ó, tem 74 linhas. Com mais o sobre, mais investimento e tudo mais, ele daria aqui, olha, eu estou para te dizer aqui que daria mais de 200 linhas e cada consulta isso estaria consumindo tokens, tá? Então, a cada output aqui, input, esse é o segredo aqui de deixar o teu agente mais otimizado, tá? Vamos continuar aqui a conversa só para a gente ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal para mostrar para você aqui. Tem. Olha só. Eu quero continuar fazendo testes, tá? Como simular como se tivesse mais usuários. Eu vou resetar só o chat aqui, tá? E não vou mudar a memória ainda. A memória, para quem está conversando no chat, é ainda o Márcio, né? Vou dar oi. Provavelmente ela diga oi de novo, alguma coisa assim, né? Porque ela vai entender, vai procurar na memória quem é, né? Ou a gente procurou quem é. Olá novamente, Márcio. Ela sabe quem é o Márcio, tá? E olha só, agora nós vamos simular de novo. Aqui eu vou botar 5 como se fosse um outro usuário. Tá? Vou resetar aqui. Ó. Oi. Aí vai começar tudo de novo, vai perguntar quem eu sou. Claro que como a gente tem aqui uma parte, uma tabela em separada, aqui na tabela ela não está atualizando porque é o mesmo ID. Deixa eu ver aqui, até é outro ID, vamos ver aqui. Desculpa, mas eu acho que realmente é isso. Ó. 235 ela criou outro ID porque ela viu que esse aqui já existe e viu que não é esse aqui. Tá? Então aqui a gente faz o nosso controle. E lá na gente mesmo, na memória da conversa, ó, já tem o 1, 2, 3, 4, 5 aqui, já tem duas conversas que ela fez. Ó, tá? Então aqui ela já
tem aqui gravado, todos os usuários que entrarem em contato com o teu agente vai estar aqui. O que é legal disso, né? Depois você pode criar um agente, tá? Que observa, né, o que foi conversado, tá? E faz melhorias, entende? Então, isso aqui é muito importante, fora que é sempre bom ter esse registro de memória, senão vai ter um agente burro, né? E um agente burro é melhor botar ali um humano destreinado, digamos assim, tá? Então, aqui foi a dúvida, tá perguntando qual é o meu nome, de novo aqui eu vou botar que eu sou a Maria. Por que eu vou colocar como é a Maria? Só para vocês verem aqui, ó, que é tudo novo aqui, ó. Se eu entrar aqui em Prospect 1, vamos ver se ele atualizou. Isso aqui é uma coisa que acontece também, tá? Olha lá, Maria, tá? Eu ia dizer que às vezes ele pega aqui, ele resolve pegar tudo de uma vez só, quando tem muitos dados para pegar. Nesse caso aqui, é só nome e e-mail, ele já atualizou aqui o nome, até porque está em primeiro ali. Bom, deixa eu ver mais coisa aqui. Deixa eu perguntar direto aqui qual é o investimento, para ver se está acertando direitinho aqui, ó. Porque imagina que aqui eu estou simulando como se fosse alguém que pode perguntar qualquer coisa, né? Alguém já pode chegar perguntando qual é o preço, né? Então aqui já dá o valor original e tal, né? Inclusive, se eu já fiz mais empilhamento, esse valor mudou, daí também fica fácil, tá? Já vou mostrar para vocês, ó. Vamos supor aqui, ó, que olha só como fica fácil atualizar. Investimento, tá? Vou entrar aqui no banco de dados, investimento. Vamos supor que isso aqui ó, seja 7.000, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos salvar. Salvo. Agora vamos testar aqui ele. Qual é o valor original? Ó, já atualizou aqui, ó. 7.000, tá? Ele colocou aqui o valor original aqui que tem no empilhamento, né? E claro, né, que aquele empilhamento ali ele tava para colocar no final, porque olha só que legal, que ele já respeitou. Como é legal pensar o prompt, né? Que ele respeitou. Para te enviar o link da compra, por favor, poderia me informar o seu e-mail? Olha por que ele fez isso. Aqui no prompt. Eu gosto de ver sempre aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui, Ctrl F, e-mail. Ó, aqui, ó. Antes de enviar informações sobre investimentos e oferta, ele não respeitou tão bem aqui, né? Pergunte o e-mail do usuário e use a tua conhecimento para atualizar o e-mail coletado. Tá? Então, aqui teria que melhorar. Tá? Aqui eu fiz na correria, tá? Então teria que melhorar, mas ele já me perguntou mais para o final. Então, e não quer me dar o link ali, porque eu quero o e-mail, digamos, né, da pessoa. Vou botar aqui maria@gmail.com. Então, ele foi lá, atualizou e é para ele me trazer já o link de compra. Aqui o link de compra, tá? Depois tem que dar uma melhorada, porque aqui ele já deu uma, digamos, ele não entendeu esse link, eu tenho que tentar entender aqui o porquê disso, tá? Mas são coisas que você vai ajustando, tá? Aqui, porque talvez o link de compra esteja meio que perdido aqui nessa informação, tá? Deixa eu até ver aqui, ó. Aqui tá bônus, aqui estão as perguntas frequentes, que eu acho que tem o link aqui. Não, aqui não tem link algum. Talvez o link nem esteja lá. Eu não pensei. Ó, o link está aqui, tá? Então, garantia, link de compra, ele deveria, tá? Então, ele deveria trazer, tá? Mas isso são coisas que acontecem, são ajustes que você tem que fazer no agente, né? Então, vou botar aqui link de compra. Link de compra da. Vou botar aqui Kiwi como se eu não soubesse escrever, tá? E na realidade eu sempre me esqueço como é que se escreve isso aqui. Ó, agora ele trouxe, tá? Então, esse é um pequeno ajuste que teria que ter colocado lá no prompt, tá? Mas já está funcional aqui. E, assim, os alunos, tá, da minha formação, eles sempre têm direito aos templates que eu vou disponibilizando nas aulas, tá? Então, assim, qual é o combinado? Toda semana tem aula ao vivo, para quem não pode entrar na formação agora. Então, o compromisso que eu tenho de ensinar as pessoas, tá? Porque, assim, eu demorei 6 meses para aprender
a chegar no nível que eu cheguei, de entender, resolver problemas, de entender como é que funcionam as coisas, de poder ter a capacidade de pensar em projetos novos, mesmo que eu nunca tenha feito, tá? Então, eu já procurei muito conteúdo e são poucos os conteúdos que ensinam assim, ao vivo, mão na massa. Então, toda quinta-feira, eu me comprometo a estar aqui ao vivo, trazendo melhorias desse agente, trazendo novos agentes, novas soluções, para quem não pode entrar agora na formação, tá? Mas quem já pode entrar na formação, tá? E para ter direito a ter esse prompt para estudar, ter acesso diretamente a mim para poder tirar dúvidas, eu vou falar um pouquinho delas sobre agora, tá? Mas lembrando, eu sempre vou ter ali a aula ali gratuita, tá? Então, antes disso, eu vou falar dos próximos passos aqui, tá? Os próximos passos são melhorar esse agente, tá? Na próxima semana a gente vai melhorar esse agente aqui, tá? Eu já estou fazendo aqui multi-agentes no mesmo agente, tá? Então, a gente vai melhorar ele, tá? E também podemos lá no nosso grupo que a gente tem no WhatsApp, quem não está ainda, aconselho a entrar lá, vocês podem estar dando dicas aí, né, dando sugestões do que vocês gostariam de ver num agente, ou até as dúvidas que vocês têm, para ficar mais fácil aí de a gente poder estar melhorando cada vez mais. Eu vou falar um pouquinho da oferta aqui, que é o que deveria estar lá no agente, tá? Eu poderia pedir para ele fazer isso, mas aqui quem chegou até o final aqui, ou quem estiver acessando depois essa live, essa aqui eu vou liberar para quem quiser assistir, porque teve gente que entrou atrasada, eu sei que às 15 horas ali para as pessoas se organizarem é um pouquinho difícil, tá? A de amanhã não, a de amanhã eu não posso liberar porque é só para alunos, e o prompt também é só para alunos, tá? Mas aproveitando essa oferta, tá? Hoje eu coloquei tantos bônus aqui que já mudou ali, vocês viram ali que há semanas atrás os bônus todos eram de 2.000, hoje eles já estão valendo aqui 6.494. Então você tem acesso a 12 meses, com novos cursos entrando sempre, né? Hoje você tem ali engenharia de prompt, fundamentos de IA do zero, né? O chat GPT do zero. Eu vou regravar também esse chat GPT aqui, mostrar como é que eu faço hoje ele para resolver problemas de agentes, tá? Específico para agentes. Tem a formação de agentes do N8N que está sendo gravada. Tem o meu primeiro agente de A em 7 dias, que ele já foi gravado e agora eu estou coletando feedback para fazer melhorias. Essas melhorias você tem acesso por um ano. Tá entrando agora, essa semana ainda, a agência de A de uma pessoa, como é que você faz essa agência. A biblioteca dos agentes, cada agente que a gente vai desenvolvendo está entrando nessa biblioteca. Também vai ter como você colocar o N8N na nuvem, tá? Que é um curso que, esses cursos todos aqui, alguns eu vou vender separado depois, mas dentro da formação você tem direito a todos, né? E aula ao vivo, né, que era para ser a cada 15 dias, por isso que eu estou dizendo que eu estou empilhando cada vez mais valor nessa formação aqui, porque, vezes 15 dias, eu achei melhor ser semanalmente para ajudar as pessoas aqui toda semana, né? Também vou ter aqui, e aí sim vai ser mensalmente, que mostre o seu trabalho. O aluno que já tiver com seus agentes aí em produção vai ter direito a fazer o seu jabá aí todo mês, mostrar o agente, tirar as dúvidas de como é que ele entrou no mercado, enfim, mostrar o trabalho ali do aluno, né, esse espaço. Hoje, ele está aqui por 12 vezes de R$ 100, né, ou 997 à vista, tá? Então, eu sempre digo que entre primeiro e decida depois. Tá? Eu sei que tem gente que não gosta de entrar no lugar, em alguma coisa já pensando em sair, mas o que custa ali se você está na dúvida, né? Então, você tem 7 dias de garantia para explorar tudo que tem já gravado, né? E se ao assinar, perceber, se entrar nas aulas ao vivo, perceber que não é para você, não é nem eu, né? Você já tem o direito lá de pesquisar reembolso que faz, ela vai te dar ali o link de como fazer esse reembolso, tá? E também estou te dando uma garantia extra aqui, que é, se você não conseguir criar o teu agente, eu mesmo ajudo, tá? O Roberto já está aqui na formação, né? A gente está aqui em fase ainda de treinamento dele, mas eu vou ajudar ele a fazer o agente dele, um agente muito parecido com esse, ou um agente que o aluno ali decide fazer. Eu dou uma ajuda nesse agente aqui, se ele consegue fazer, tá? Então, te convido aí a conhecer, né? Aqui eu tenho o site uaiagentes.com.br, né? Onde tem mais informações. Quando eu lancei essa formação aqui, a segunda vez que eu lancei ela, o próprio agente fez
ali as vendas, tá? Para vocês entenderem o poder de um agente. Inclusive, eu vou mudar todas as campanhas que eu coloquei essa semana no ar novamente. Em vez de vir para a landing page, ela é direto para a gente, porque o agente tem muito mais de poder de persuadir uma pessoa, de fazer uma venda, vamos dizer assim, né? Então, eu só estou fazendo essa melhoria aí do agente para poder colocar as campanhas direto para o WhatsApp. Bom, só para honrar aqui o compromisso com vocês também, né? Eu sei que algumas pessoas já saíram, mas quem ficou, eu vou dar alguns minutos aí, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida, coloca no chat aqui, tá? Que eu posso estar respondendo. Deixar esse tempinho aí para vocês pensarem em alguma coisa, o que acharam, né? O que vocês conseguem me dizer dessa aula? Conseguiram entender o que é um agente? Porque daí, quem não conseguiu entender também é interessante, não fica com acanhado aí, digamos, né? Porque todo mundo começa um dia, né? E eu acho que a melhor forma de começar é perguntando, né? Então, eu sei que é muita coisa, às vezes, para quem não viu. Isso aqui, para mim mesmo, há 6 meses atrás, era muito difícil, apesar de eu ter um background de, de já ter passado por desenvolvimento, ter passado por criação de sites, desenvolvimento de software, eu coordenei equipes, eu tive equipes de desenvolvimento de software, tá? Mas hoje em dia eu digo que a barreira está muito fácil para aprender, porque tem o ChatGPT ali para fazer as coisas, né? Então, dúvida, aí é só perguntar. Se não conseguirem, não tiverem a necessidade de fazer agora, pode fazer dentro lá do nosso próprio grupo lá no WhatsApp, pode perguntar quem tem o meu WhatsApp, perguntar direto para mim, mas aproveitem aí para tirar dúvidas ao vivo. Roberto, tem alguma dúvida? Leandro, Elias? Vou parar de compartilhar aqui para poder ver outra tela. Ah, essa semana eu dei um tempinho, estava vendo agora a tua mensagem ali, Roberto. Obrigado aí pelo apoio. Essa semana ali talvez na próxima semana eu quero te dar mais aulas, né, para depois a gente parar e construir o agente, mas amanhã tu pode tirar dúvidas, tá? Eu vou abrir um momento de dúvidas amanhã quando a gente for continuar o nosso projeto ali de agente de prospecção. É possível utilizar outra LM além do ChatGPT? Elias, é possível sim, tá? Porém, né, como eu expliquei ali, acessar as tools, eu não consegui fazer com outra, tá? Ele não funcionou direito com outra. Ele funciona melhor que o ChatGPT. E as outras são mais caras, tá? Então, eu recomendo utilizar o ChatGPT, tá? E eu vou te mostrar isso aqui, ó. Vou compartilhar de novo, até se tu quiser me responder o porquê de utilizar outra para utilizar outra, Uh, eu gosto de usar o N8N exatamente por isso, porque ele te dá a possibilidade de tu utilizar qualquer LLM. Eu vou deletar ela aqui, ó, e aqui você consegue utilizar qualquer outra, tá? Da Anthropic e por aí vai. Tá? E se não tiver aqui, tem o OpenRouter aqui, que no OpenRouter você faz uma conta nesse OpenRouter aqui e ele tem todas elas, né? Você coloca lá alguns créditos e tem todas as outras, tá? Mas eu não recomendo que utilize isso. Eu recomendo que teste, tá? Porque nos meus testes, tá? Tem gente, eu vou falar, acho que é importante isso aqui do teste, tá? Para cada um vai funcionar de uma forma. Tá? Por quê? Porque daqui a pouco tu não fez um prompt bom. Tá? Daqui a pouco tu não fez um prompt bom, tu tem que usar o 4O. Tá? Ou daqui a pouco o teu projeto necessita de uma outra. Tá? Daqui a pouco amanhã ele está funcionando melhor com outra LLM. Então, é importante usar o ChatGPT para não ficar preso. Tá? Eu vi o que aconteceu essa semana e muita gente que utiliza direto os assistentes da OpenAI, mesmo aqui dentro do N8N, e a OpenAI disse ontem que ela criou uma nova coisa, ela está criando agentes lá, naquela forma dela, um pouquinho mais complicada, e
ano que vem não vai continuar. Daí, se você tem um projeto aqui todo no N2N, você tem lá um ano para atualizar os projetos, e às vezes a pessoa tem milhares de projetos, e como é que vai atualizar tudo isso? Então, eu gosto de ter o controle aqui, se por ventura eu não quero usar, ou tem uma melhor, que é a OpenAI, dá para colocar outra. Muito legal aí a tua pergunta. Mais alguém? Acho que o pessoal... Não, beleza. Então, agradeço vocês aí pelo tempo de vocês. Semana que vem tem mais. E qualquer dúvida é só me chamar. Obrigadão aí, pessoal. Valeu, até a próxima semana.